Olá, gente, boa noite com vocês, boa noite a todos. Estamos aqui, né, para a gente começar o nosso curso, né? Então, nem sempre vamos conseguir interagir hoje, já que a gente não está usando o recurso aí o recurso do YouTube. A gente está usando hoje a gente está usando aqui o recurso que é aqui daqui mesmo do Facebook, tá? Então, por cursos, como ser diretamente do Tuga, eu vou estar transmitindo aqui pela página do Tuga e também está passando no meu perfil pessoal e vou soltar também aí pelo Instagram. Mas no Instagram, as pessoas que você está me ouvindo pelo Instagram, no Instagram você não vai conseguir pelo Instagram você não vai conseguir me acompanhar aí ouvindo o material, né? Não vai dar para quem estiver acompanhando comigo no Instagram, não vai conseguir ver o material, tá bom? Para você que está fazendo o curso e vai querer ter o certificado, eu coloquei aí o link onde você precisa se inscrever nesse link para que eu possa, quando a gente terminar o curso, eu possa aí soltar o certificado para você, tá bom? Então, boa noite a todos. E aí podemos aí, tá todo mundo ouvindo? Pelo menos eu queria que alguém lá na página do Tuga no Facebook pudesse dar para mim um ok. Para quem está me acompanhando aí pelo Instagram, no Instagram vocês não vão conseguir ver o material, tá, gente? O material que eu vou colocar, porque eu não consigo colocar no Instagram, só consigo colocar o material, os PowerPoints pelo Facebook, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre a psicoterapia na Umbanda, os efeitos que a Umbanda tem, que a Umbanda realiza dentro do seu processo terapêutico que acontece conosco e aí na nossa vida. Então, vamos lá. Boa noite aí a todos. O som tá bom? Pronto. A Margarida está dizendo que o som tá perfeito. Então, vamos lá, né? Começar aí o nosso encontro hoje aqui. Vamos preparar aqui os PowerPoints para a gente começar e a gente vai começar. Então, para quem está acompanhando aqui no Instagram, repito, tá? No Instagram vocês não vão conseguir ver o PowerPoint, ok? Então, no Instagram você não vai conseguir ver o PowerPoint, mas se me acompanhar na página do Tuga, você vai acompanhar aí o curso hoje, usando aí com o material do PowerPoint. No Facebook, a página que a gente está agora online é na minha página pessoal ou na página Tuga, tá bom? Então, isso é ou algo aí que a gente está vendo. Então, vou deixar aqui, porque no, no Instagram a gente vai falar aí, né? Então, gente, eu não vou conseguir interagir com vocês, ok? Nem sempre eu vou conseguir interagir, porque a gente precisa, para interagir, no caso do YouTube, a gente coloca o bate-papo na tela, né? Então eu consigo visualizar pela tela, tá? Mas aqui eu não vou conseguir interagir com vocês. Mas aí vamos lá. Mas em alguns momentos eu dou uma parada aqui, volto para a tela e aí a gente eu consigo, vou tentar fazer essa interação com vocês. Então, diante de alguns processos que acontecerão aí que você tiver dúvida, você pega e solta a sua pergunta, solta a tua dúvida que eu respondo, ok? Então, vamos começar. Então, vamos começar falando. Hoje, no nosso encontro, vamos falar sobre a psicoterapia na Umbanda. É importante a gente entender e compreender que o fato de a gente falar sobre a psicoterapia que acontece na Umbanda não tem uma situação que seja que inviabilize um processo terapêutico presencial, uma terapia, né? Uma psicoterapia, que são diferentes, a psicanálise, que também é diferente, não inviabiliza. Não, não é esse o intuito. O intuito aqui deste curso é demonstrar que, diante dos atendimentos que acontecem, não é apenas uma consulta, não é apenas consultar um guia, não é apenas consultar uma alma, não é apenas consultar um morto, não. Existe algo aí a mais, tá? Então a gente vai falar aqui que essa psicoterapia que está presente na Umbanda,
ela não cria um paradoxo com relação às terapias presenciais. As terapias presenciais devem ser feitas, elas devem ser realizadas, elas devem ser sempre, sempre, sempre realizadas em todos os aspectos e processos, sim, tá bom? Você deve continuar, sim. Então, nesse processo todo, eu terminei tirando aqui, né, gente? Vocês aí estão até vendo aí, né? Houve a falha minha aqui, tá? Vamos lá. Nesse processo todo, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é que na antiguidade o conhecimento não era desmembrado como hoje, né? O que isso simboliza? Simboliza que na antiguidade, nos primórdios dos homens, a forma de como a gente tinha o conhecimento, ele estava internalizado em todos os sentidos. Então, o homem ele era integrado em tudo. Havia essa integração do homem. Então, não havia uma separação. Era, inclusive, nesse período, a religião ela tinha a mesma influência que se tem uma influência, né? Em todo o cotidiano. Então, ela influenciava na política, ela influenciava na forma da sociedade viver, ela influenciava na forma de como as pessoas se comportavam, porque não existia esse desmembramento de como nós vemos hoje na questão do campo do saber. Não? Então, tudo era conhecido como uno, então tudo era uma coisa só. Né? Tanto que era uma coisa só, que se eu morava numa determinada ilha e houvesse uma erupção de um vulcão, as pessoas muitas vezes sacrificavam aquele vulcão, ao deus vulcão, para que esse deus vulcão não punisse eles. Então eles interpretavam que ali existiria uma punição daqueles seres por causa daquilo que eles viviam. E na verdade não era bem assim, tá? Então, porque nesse período tudo era uno, né? Isso aí é um trecho do livro Os Guias Espirituais da Umbanda e seus atendimentos da Mãe Lourdes de Campos Vieira, né? Que é este livro aqui, ó. Para quem gosta, né, de pegar, sempre gostam de pegar a referência bibliográfica, tá? É este livro aqui, tá? Esse texto nós estamos tirando daí, e aí está na página 241. Tá bom? 241. A partir daí, a gente precisa entender alguns aspectos que se passa a partir que a gente passa aí a partir da realidade que a gente vive, que é a realidade que é a realidade dentro desse processo terapêutico que a Umbanda possui, tá? Olá, Kelly. No Facebook, Kelly, tá até com material, se você quiser ver, tá? Tá com o PowerPoint que eu estou falando. Aqui eu não consigo, mas no Face tá. Então, assim, a gente precisa entender aí que, já que nós vimos que na antiguidade era tudo uno, a gente já começa a ver que existia o conceito do Sophos, né? E no conceito do Sophos, a gente tinha existia uma integridade. Então, esse Sophos, ele era filósofo, ele era o médico, ele era o artista e ele era o mago. Então, veja bem, hoje em dia, nós temos filósofo é filósofo, médico é médico, artista é artista e mago é mago. Nesse tempo, o Sophos, né, esse ser, ele era tudo. Ele era o filósofo, o médico, o artista e o mago. Né? Com o passar do tempo, nós vamos ver que existia uma junção, uma integração entre religião, ciência e arte. Então, o Sophos, ele agregava religião, ciência e arte. Né? Então, vem justificar o que nós falamos. Então, essa unidade, né? Nesta unidade que nós temos aí, esse processo que tinha aí na unidade, isso favorecia um pouco
né? Porque tudo estava junto. Não sei se favorecia ou desfavorecia, porque não foi tão bem assim, tá? Gente, deixa eu só encerrar aqui no Instagram. Você que está acompanhando o Instagram, que viu até aqui, saiba que esse curso está rolando agora na página do Tuga no Facebook e na minha página pessoal, tá bom? Lá tem com material e tudo. Então eu te espero lá. Tchau! Então eu coloquei aqui, gente, deixa eu tirar de lá, eu vou vir aqui porque aqui eu vou conseguir agora interagir a partir do que vocês estão, a partir de algumas perguntas se surgirem aí de vocês, tá? Deixa eu só colocar aqui, a gente dá, vamos continuar aqui. Deixa eu achar nós. Opa, achei. Né? Ótimo. Então tá, agora já estamos aqui todos juntos, agora eu consigo visualizar vocês, tá? Então vamos lá. Então, tudo era uno, né? Tudo era uno. E na medida que tudo era uno, então a religião, ciência e arte estavam integrados. E na medida que eles estavam integrados, as coisas terminavam acontecendo e tendo aí um pouco essa fluidez, né? Que podemos chamar de fluidez, tá? E aí acontece num período um período bastante complexo da vida da humanidade, da vida social. A gente tem dois grandes eventos, né? Galileu, ele é condenado aí na famosa Idade das Trevas, né? Galileu é condenado por defender que a Terra não era o centro do universo. Então, neste período aí, Galileu vai afrontar, até porque a religião predominante dizia e afirmava, né, porque antes era tudo uno, que a Terra era o centro do universo. Então, tudo girava em torno da Terra, né? Na verdade, tudo girava em torno da Terra. E aí Galileu vai dizer, não é bem assim, né? É a Terra que gira em torno do Sol. Então, não é o universo que está para a Terra, mas a Terra que está no universo. Né? E a partir daí a gente tem a observação de René Descartes, que inaugura a filosofia moderna, libertando a ciência dos canones cristãos. Né? Então, a partir de René Descartes, a gente tem uma ruptura nesse lado uno que nós tínhamos da antiguidade. Né? Descartes ele vem aí estabelecer essa ruptura, e na medida que existe essa ruptura, nós passamos a ter cada aspecto do Sófos, nós vamos voltar lá no Sófos, cada aspecto do Sófos, filosofia é filosofia, médico é médico, artista é artista e mago é mago. Né? É Descartes que vem inaugurar essa nova filosofia e a partir dela, essa desconstrução aí, ela acontece. Né? A partir daí, nós vamos começar a ver da psicologia algumas situações que vão além, né, do que às vezes nós conhecemos. Então, nós vamos ver a psicologia de uma maneira. Então, a psicologia, no primeiro aspecto, ela passa por influências filosóficas, né? Então, o primeiro base da filosofia, ela passa aí por algumas influências filosóficas. Entre elas, o que vão acontecer em diversos momentos, em diversos aspectos, entre elas nós vamos encontrar algumas coisas bem interessantes, como o pato mecânico e a glória da França. Nós vamos encontrar o espírito do mecanicismo, né? Nós vamos encontrar os primórdios da ciência moderna que vem a partir do Descartes. Né? Nós vamos encontrar a base principal do positivismo, do materialismo e do empirismo, né? Que aí nós vamos conhecer grandes nomes nesse período, como Auguste Comte, John Locke, né? Nós vamos ter George Berkeley, David Hume, David Hartley, James Mill, John Stuart, né? Nós vamos ter aí vários pensadores nesta época que filosoficamente vão contribuir com o aspecto da psicologia, tá bom? Também, nesse
também a gente pode retratar aqui que nós vamos sofrer aí na questão da psicologia, nós vamos sofrer algumas influências da fisiologia. Eu não vou entrar em alguns aspectos da influência filosófica, gente, porque senão o nosso tempo seria mega tempo, né? Porque tem muitas coisas interessantes que acontecem aí para a gente entender algumas coisas, né? Como determinismo, reducionismo, mecanicismo, positivismo, materialismo e empirismo. Tanto que isso são coisas que hoje no nosso dia a dia parece que está vindo à tona, né? Pela atual conjuntura política que a gente vê no Brasil, tem coisas dessa época que está vindo muito à tona, né? Até mesmo pela própria pandemia hoje, né? Quando a gente está fazendo determinados pensamentos sobre a pandemia, nós estamos fazendo um reducionismo dela, do impacto que ela possui. Então, não vamos entrar aí nos aspectos conceituais, ok? Só vou pontuar para vocês. Então, nós temos também influências que a psicologia vai sofrer de influências fisiológicas. E aí nós vamos ter as influências praticadas principalmente na Alemanha, que vamos acontecer alguns avanços, né, na fisiologia, como o mapeamento interno das funções cerebrais, o mapeamento externo das funções cerebrais, o estudo sobre o sistema nervoso. Nós vamos ter grandes pensadores como Hermann von Helmholtz, Ernest Werber, Gustavo Theodor, né? Então nós vamos ter muitos aspectos aí. Se você que está ouvindo não sabe, né? Os cachorros podem começar a latir agora, gente, porque o homem do ovo está passando às 8 horas da noite, uma hora dessa, né? Atrapalhando um pouco aqui a gente aqui, tá? Então provavelmente os cachorros começam a latir nesse período, tá? Mas vamos lá. Então, então a gente vai ver que a psicologia vai sofrer influência filosófica e essa influência fisiológica. E a partir daí nasce uma nova psicologia, né, que vai ter a presença de William Wundt, nós vamos ter a presença de Franz Brentano, Karl Sturff, Oswald Kirk, trazendo umas novas maneiras de pensar sobre a psicologia, né? Temos um outro aspecto da psicologia também, que vem aí o estruturalismo, né? Que vem trazer tudo isso como uma estrutura. E aí nós vamos ter alguns pensadores como o Eduardo Titchener, né? E outros pensadores que vai falar sobre o estruturalismo também, que vai abranger a psicologia. Depois nós vamos ter o funcionalismo. E o funcionalismo ele vai adentrar em alguns aspectos, como as influências que ela vai ter anteriores do que nós estamos falando. E nós vamos ter também o funcionalismo, que vai ter uma fundação e evolução, né? E aí nós temos diversos nomes, como Charles Darwin, por exemplo, né? Que Charles Darwin vai trazer a origem das espécies, né? Tanto que é importante falar que aquela velha frase que a gente sai dizendo por aí, que prevalece aquele que é mais forte sobre a natureza, não foi de Charles Darwin, ok, gente? Não é de Charles Darwin, mas de um dos seguidores de Charles Darwin. A teoria que Charles Darwin trouxe é que a natureza ela vai se adaptando para ir sobreviver, né? Essa teoria de que de falar assim, sempre o mais forte prevalece, não faz parte não é fala do Charles Darwin, tá bom? Mas vamos lá. Então a gente vai ter Charles Darwin, nós vamos ter François Galton, né? Nós vamos ter George Romanes, que traz uma grande parte da questão da psicologia animal, né? E diversos aspectos aí. Então nós vamos ter também o funcionalismo com a sua fundação, com outros pensadores, principalmente aí já também com o Herbert Spencer nos Estados Unidos e o William James também trazendo aí. Tivemos aí também como uma grande questão aí que é a psicologia aplicada, que também surge aí nesse período, trazendo grandes nomes como Jacques McKenna, né? E vai trazer o Leigh Whitman, né? Que vão trazer diversos aspectos da psicologia aplicada, desculpa. E aí tem também, né, o behaviorismo, que também é uma linha psicológica,
né? E o behaviorismo ele tem influências interiores a partir das outras concepções que nós falamos. Vamos ter o behaviorismo que antecede e nós vamos ter o behaviorismo pós-fundação, né? E aqui no behaviorismo nós vamos chamar a atenção para diversos, como Jacques Loeb, nós vamos trazer o Ivan Petrovich Pavlov, né, que Pavlov muita gente conhece, que é aquele que criou, né, o sininho do cachorro, o condicionamento do cachorro, né, nós vamos ter Pavlov. Nós vamos ter John Watts, que vai trazendo a grande parte na questão do behaviorismo, né? E outros nomes, e principalmente um dos grandes nomes do behaviorismo, que é pós-fundação do behaviorismo, que é o Skinner. Skinner é um dos maiores pensadores dentro desta teoria psicológica. Por que a gente está falando sobre isso, Cláudio? A gente está falando sobre isso porque, para a gente poder entender essa psicoterapia na Umbanda, a gente precisa entender que a psicologia ela tem um processo histórico e nós estamos inseridos, como Umbanda, dentro desse processo histórico, tá? E aí temos também o surgimento da psicologia da Gestalt, né? Que vai trazer várias questões, né? Várias contribuições também para a humanidade. E aí nós vamos ter alguns pensadores também dentro desse aspecto, trazendo algumas coisas, né? Como insights, mentalidade, sabe aquelas imagens que a gente olha uma coisa e vê outras coisas? Isso é Gestalt, isso faz parte desse tipo de ação de psicologia, né? Um dos maiores nomes é o Wittgenstein, né? E o Kafka, né? São os maiores nomes que a gente tem de pensadores aí. E aí nós temos a psicanálise, né? A psicanálise com seus antecedentes, né? Que vão ser os antecedentes da psicanálise, né? Que a gente está falando aqui, esses antecedentes, eles vão ter aí alguns aspectos, né? Como os grandes nomes, nós vamos ter aí principalmente a questão Freud, o grande pensador desta teoria psicológica. Nós temos aí também, como relatei aí, a psicanálise do período pós-fundação, que nós vamos ter grandes nomes, como a Anne Freud, Melanie Klein, Hans Corbett, né? Carl Jung, né? Como todo mundo fala, Carl Jung, fez cair o seu critério, né? Nós vamos ter Alfred Adler, Karen Hotney e outros, né? Como diversos pensadores, principalmente hoje, nós temos outros pensadores psicanalistas dentro dessa atualidade, que faz parte também desse universo pós-fundação da psicanálise, que eu também não vou adentrar aqui, para a gente não ficar muito extenso. E aí nós temos também a evolução da psicologia contemporânea, onde vão surgir várias ações da psicologia, né? Vai surgir aí vai surgir a psicologia como neurociência, nós vamos ter a psicologia cognitiva, nós vamos ter a psicologia evolucionista, que vai trazer aí alguns dos seus aspectos, né, também de contribuição aí. E aí nós vamos ter aí algumas ações que a psicologia contribui para cada um de nós, ok? Tranquilo aí para vocês? A partir de agora, a gente começa a trabalhar e adentrar como fica a gente dentro da questão da Umbanda, tá, gente? Nossa, como passa rápido as horas, né? Passa rápido. Por isso que é um workshop mesmo, né? Então, vamos lá. Hoje, existem vários pensamentos de como a gente fala algumas coisas, né? O termo muito mais utilizado hoje na Umbanda é a incorporação, o termo incorporação, né? O termo incorporação ele é muito mais usado na Umbanda hoje. Por quê? Porque segundo o CID-10, né? E o DSM, até eu coloquei o 4, mas nós estamos no DSM-5, existe o transtorno de transe e possessão, que é dado no CID-10, que é a classificação, né? Que é a classificação internacional de doenças, e o DSM, o DSM é exatamente a linha mestra de pensamento da psiquiatria mundial, tá? Então,
O CID-10 é aquilo lá que você vai no médico, aí fala assim, qual CID? Aí o médico diz qual é o CID da sua doença. Sim. Então, o CID-10, ele diz que existe um transtorno de transe e possessão, e no DSM-5 a gente vai chamar de transtorno de transe dissociativo, que é como vocês estão vendo aí, né? O que é isso? É um transtorno. O que é um transtorno dissociativo? Ele é caracterizado pela perda transitória da consciência de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência no meio ambiente. Então, apenas estados de transe involuntários e não desejados são considerados transtornos. Então, não deve ser classificado como doença quando ocorre apenas em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. Aí chega onde nós estamos, onde nós precisamos falar. Então vamos lá. Quando nós estamos dentro de uma gira mediúnica, quando nós estamos fazendo uma gira de umbanda, isso é, né, um ambiente religioso. Então, este processo de transe, né, ou possessão, né, ele está dentro de um aspecto religioso. Então, ele não é dado como um transtorno de personalidade, tá? Mas aquela pessoa, né? Mas aquela pessoa Ô, Maria do Carmo, eu estou vendo normal. Para mim tá normal. Para mim tá saindo normal aqui, tá? Então vamos lá. Então, se essa pessoa ela está numa gira mediúnica e acontece lá, né? Nós temos o ritual, certo? A abertura, o canto, e aí tem as incorporações, acontece o desenvolvimento do trabalho. Isso não é dado como um transtorno. Porém, se essa pessoa ela está no âmbito da casa dela, é uma pessoa que do nada nem tem envolvimento religioso, nem está dentro da casa dela com contexto religioso, e ela começa a desenvolver isso, ela começa a ter isso, a gente precisa tratar. Porque aí sai do âmbito religioso e pode ser um transtorno de transe e possessão. É por isso que a importância, né? É por isso que a importância do médium ele ter um trabalho de desenvolvimento, ele ter um trabalho de conhecer a religião dele, para que ele possa saber diferenciar o que é um trabalho mediúnico, o que é uma ação mediúnica, para o que é, de fato, um tratado dentro desses aspectos. Entende? Porque a gente precisa aprender que quando nós estamos dentro do processo religioso, nós estamos fazendo e reagindo para o processo religioso. Quando isso acontece do nada, a gente precisa entender se isso que está acontecendo com aquela pessoa é realmente um transe mediúnico, né? Ou se aquilo é um processo de transtorno de transe, onde aquela pessoa perde a sua identidade e ela traz a identidade de um Exu, uma identidade, né? Ela muda uma personalidade, ela está passando por um transtorno dissociativo, né? Do mental dela, da estrutura do mental dela. Então, vamos lá, separando, certo? Dentro do ambiente religioso, isso não é um transtorno. Fora, isso pode ser um transtorno, ok? Por isso que precisa ser bem observado. E o médium, em atividade, em desenvolvimento, ele vai conseguir perceber isso em todos os aspectos, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque se eu estou pegando e as coisas como estão acontecendo, as coisas em casa como estão vendo as coisas, então preciso saber se isso é um transtorno ou se isso é. Por isso que é fundamental que a gente estude. Primeira, aprendizagem da psicoterapia na Umbanda. Se eu não estudo, eu não vou ter consciência daquilo que está sendo realizado. Se eu não estudo, eu não vou conseguir entender os aspectos, né? Se eu não estudo, eu vou assimilar alguns conceitos que pode ser que eu já ter o transtorno, né?
estava dentro do ambiente religioso, mas o fato de eu ter o transtorno e eu começo a dar piti por aí, né? Aí tem gente que bebe, aí depois aí vira no giraia, né? Aí tem gente que tá no ambiente de uma festa, quando depois de repente não é mais a pessoa, ela vira no giraia. A gente, calma aí, opa, né? Dentro do ambiente religioso, como médio de desenvolvimento, eu vou aprender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São coisas totalmente diferentes e totalmente distintas. Eu preciso saber se o que está acontecendo comigo é mediúnico ou se eu tenho realmente um transtorno. Tá bom? Isso é importante. O que vemos também de diferente, voltando aí, tá, gente? O que temos aí? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Ela define saúde como estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, ou seja, a OMS, ela vem mudar aquilo que a gente estava falando. Lembra lá do início? O início. No início, antigamente, tudo era uno, né? Depois a gente se separou. Por isso que ocorreu tudo aquilo lá. Aí hoje a OMS, ela vem dizer que a saúde, ela é o bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então é como ela estivesse dizendo para a gente que é físico, mental, espiritual, né? Mental é o quê? A minha mente, o meu espírito, a minha condição psíquica, né? E social. Então vai dizer a OMS que isso está interligado. Então a gente vai, nós estamos voltando àquele antigo, o antigo? Não, né? A OMS está dizendo é isso e isso. Antes a gente achava que era tudo. Agora está dizendo isso e isso. Até porque se respeita no mental todo e tipo qualquer religião. A partir disso, o que nós tivemos de positivo? Né? Nós tivemos de positivo a política nacional de práticas integrativas e complementares, que foi criada no Brasil em 2006, após a aprovação unânime pelo Conselho Nacional de Saúde, e seu objetivo é implementar tratamentos alternativos à medicina, baseado em evidência da rede de saúde pública no Brasil, através do Sistema Único de Saúde. Então, a partir do que a OMS reconhece, o SUS, a partir de 2006, reconhece que existem práticas complementares que complementam a medicina, que complementam a saúde. Estão percebendo a diferença? Antes era tudo a mesma coisa. Não, agora nessa retomada a gente entende que medicina é medicina, mas eu posso completar essa medicina com outro aspecto. Não é que eu vou numa gira mediúnica, ou lá o guia me passa um banho, um passe. Eu devo abandonar o que o médico me mandou? Não! O que o guia está praticando é um complemento para auxiliar aquilo que a medicina juntou. Então, a Umbanda, nós estamos integrados dentro desta prática nacional do SUS, ok? Por quê? Porque nós estamos prestando esse tipo de serviço. Não só a Umbanda, mas também outras religiões, tá? Mas o que eu estou dizendo é que quando nós somos Umbanda, tá? Então vou falar como Umbanda. Então, quando o guia vai e ele fala sobre isso, ele dá um movimento, que ele dá um banho, que ele dá um passe, que ele faz, ele está aplicando também uma prática complementares, porque nós temos também a homeopatia, por exemplo, né? Nós temos a fitoterapia, por exemplo. E o que ele faz? É uma ação fitoterápica, como é uma ação também do tratamento através das plantas, né? Que seja no banho, no chá, não é? Que são coisas que isso acontece no nosso dia a dia. Então, para vocês entenderem melhor, o SUS ele cria aí
o aspecto, né, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que aí temos o temalismo e a crenoterapia, nós temos a homeopatia, nós temos a medicina tradicional chinesa, né, com a acupuntura, né? Nós temos as plantas medicinais e as fitoterapias, nós temos as medicinas antroposóficas. Lembrando que quando a gente está falando aí em diversos aspectos, cada vez mais vai sendo integrado a essa linha do SUS essas outras práticas complementares, como o reiki, yoga, tá? Já que a OMS diz que é bem-estar e mental, ok? Sim, como a Missa falou lá, né? Que tantas práticas também, porque dessas práticas estão sendo implementadas a partir do que o SUS determina aí, né? Só que, a partir daí, entender tudo isso foi muito importante para a gente até aqui, né? E aí eu lanço para vocês a pergunta, na opinião de vocês, quais os desequilíbrios psicológicos que bloqueiam os seres humanos, na opinião de vocês? Eu quero ver aí a interação de vocês no comentário, né? Na opinião de vocês, quais são os desequilíbrios que mais bloqueiam hoje os seres humanos? Eu quero ver aí vocês comentarem, né? Para poder a gente dar segmento, né? Então, a partir disso, né? Qual é essa interação? Como é o aspecto disso para vocês? Eu quero ver aí, né? Vou até aparecer aí para vocês. A partir disso, dessa realidade, quais são, né? Quais são as coisas desses desequilíbrios emocionais que as pessoas têm, né? Aí a Mita está colocando, principalmente desequilíbrio emocional. Vamos lá, o que mais que vocês podem achar, que vocês consideram que tenha? Né? Vamos lá. Olha, gente, vai ter alguns momentos que vai aparecer, que fica aí meio que pode travar o vídeo, mas aí eu estou continuando falando, tá? E aí o vídeo vai seguindo e vai melhorando sim, porque cada vez mais que vai subindo as horas, vão tendo mais lives e aí vai se perdendo. Por isso que eu não gosto muito de fazer no Facebook por causa disso, né? Ok? Então vamos lá. Os seres humanos, nós temos uma tendência de gerar nos nossos desequilíbrios muitos aspectos. Então, às vezes o desequilíbrio é afetivo. O afetivo desequilibra as pessoas de uma maneira estupidamente. É como cair de uma ladeira arrebanhando embaixo, arranhando a cama, né? Caiu da barreira, o afetivo, né, gente? Caiu de uma barreira cheia de pedregulho que a pessoa vai bater na cabeça quando ela de repente cai no mar morto, né, salgado, que ela se molha, que se levanta do mar morto e cai um balde de vinagre em cima dela e ela ainda cai em cima dos cactos. Isso que o afetivo muitas vezes causa nas pessoas, causando alguns desequilíbrios nessas. Então, a gente precisa ter e acontecer esses equilíbrios, porque esses equilíbrios vêm parar aonde muitas vezes? Dentro do nosso universo de Umbanda. Muitas vezes as pessoas vêm procurar a gente porque elas estão sem saber os rumos. Muitas vezes elas querem nos procurar porque elas querem a cura para o afetivo. Elas querem a solução para o financeiro. Elas querem acabar com a vida da outra pessoa. Às vezes elas acham que a gente faz isso, né? Sim, isso é o desequilíbrio da pessoa, quer vingança. Vingança também é uma coisa excelente, né? Ela não quer saber como o outro está, ela quer saber por que o outro ainda está bem e eu estou passando por isso. Por que isso acontece comigo e a pessoa eu que sou uma pessoa boa e a outra pessoa está lá muito bem? Isso são os desequilíbrios que vêm parar em nós, que vêm parar dentro dos terreiros, que vêm parar dentro da nossa gira de Umbanda, que vem muitas vezes parar também dentro do próprio corpo mediúnico, né?
Porque isso está interligado dentro de cada um de nós. Só que a gente precisa aprender a tratar essa dimensão dos nossos desequilíbrios. Eu vou aqui pontuar um deles, né? Que nós vamos... pior de todos deles, que é a ansiedade. Ansiedade, para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção... Ah, tá, né? Dando aí quantidade de livros, né? Se vocês querem saber muito mais sobre psicologia, este livro é um excelente livro, tá? A história da psicologia moderna, né? De chutes e chutes. E aí, quando a gente está falando sobre transtornos, muitas vezes dos transtornos, existe um transtorno que está presente em todos os níveis, que se chama ansiedade. Esse livro, A Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, de Paulo de Galarrone, nós vamos ver todos os transtornos mentais que aqui está descritos, a ansiedade está presente. Então, a ansiedade está presente nas síndromes, a ansiedade está presente nos transtornos, a ansiedade está presente em tudo. Ela está presente. Ela é o fator diagnóstico de tudo, tá? Quando o psiquiatra vai diagnosticar você, ele faz algumas perguntas a partir do que você falou e ele vai fazendo uma listinha lá para poder chegar qual é a que você se aproxima, tá? A ansiedade, ela está presente em todos. Mas olha só, a partir daí, eu terminei não mostrando os livros, né, gente? Eu não vi aqui que eu não soltei a página, tá? O livro de Se Você Quiser Estudar Psicologia, agora vocês estão vendo, né? Chutes e Chutes. E o livro que eu estava falando, do Paulo de Galarrone, é esse aqui, ó. Transtornos Mentais. É esse livro aqui que tem todos os aspectos, todos os transtornos psicológicos que existem, que ele está tratando aqui, né? Ele vai dizer, né? A ansiedade está presente em todos, tá? E aí, voltando aí à nossa tela, olha só o que a ansiedade causa, tá? Olhando aí nesse gráfico, você está vendo você no meio, né? E 10 obsessores ao seu redor. Por quê? Você está ansiosa, e você atrai o magnetismo desse ser ansioso. Se você recebe uma magia, é magiado, ou um pensamento negativo para com você, né? Vamos chamar aqui o ser negativo supremo, né? Ele não vai adentrar no teu campo de energia, ele vai buscar 10 antecessores seus, ou antecessores não, corrigindo, obsessores seus. E aí o que é que ele faz, esses obsessores, né? Esses obsessores, eles vão ficar ao seu redor, sondando a sua energia, chupando a sua energia, sugando a sua energia, sugando tudo que pode ser positivo. Então, quanto mais ansiedade você produz, criatura, o que acontece? Mais sugada você é, mais catucam você, mais derrubam você, mais deixam a sua vida um inferno. Por quê? Você é fonte de alimentação. Se você deixa de produzir ansiedade, eles vão deixar de estar sendo alimentados. Certo? Então, a partir daí, o que eles fazem? Precisam derrubar você. O interessante é que esses seres, eles não... você vai numa gira mediúnica, aí vamos lá, né? Aí você vai numa gira, o guia vai dar um banho, o guia vai dar um passe, aí você fica bem. Só que, como você está produzindo ansiedade, que é um desequilíbrio psicológico e emocional, né? Esse ser já sabe por onde você vai, né? E aí, o que esses seres fazem? Eles são inteligentes, tá? Então, vamos lá. Olha o gráfico dele, né? Nesse gráfico aí agora, que vocês estão vendo o gráfico do obsessor. Entendo que uma bolinha dessa que está em você aí é o obsessor do meio agora, tá? Esse obsessor, ele se plasma em 10 obsessores, né? Então, entenda, esse gráfico que está em você, esse gráfico aí, ó, que está em você, não esqueça que cada obsessor desse que está aparecendo, ele está assim em você, tá? Então, ele tem 10 obsessores plasmados. Então, quando você vai lá no guia, o guia limpa você, o guia limpa quem? Um plasmado. Você daqui a pouco fica parecendo que você foi, o guia não fez nada, que o guia é fraco,
que o guia é isso, aquela casa é fraca, aquela casa tem axé fraco, aquela casa os métodos são bons, aquela casa não tem guias bons. Não. É que você está no seu ambiente de ansiedade e você produziu, atraiu esses obsessores, que sendo espertos, eles se plasmam. Quando o guia vai e limpa você, que você sai bem, foi porque ele limpou, sim, o plasma dele, né? E aí ele volta, até que se tenha feito, né? Até que você tenha aí, girando em você, você tem aí uma cadeia que se torna insuportável de se levar, tá? Que é muitas vezes insuportável de se levar, né? Lembrando, eu destaquei apenas um desequilíbrio, então imagina os outros, né? E aí a gente tem, e aí nós temos o que o livro fala, né? Os guias espirituais da Umbanda e seus atendimentos, né? A Mãe Lourdes, ela vai falar assim, ó: a missão maior de toda religião é exatamente a de se tornar uma via evolutiva para os seus seguidores. E não é diferente com a Umbanda, cujos tá podres aí, tá, gente? Mas não é. Vamos lá, poderes divinos, cujos poderes divinos, né? Vou corrigir, tá? Cujos poderes divinos, os orixás e seus guias espirituais estão à disposição para o nosso benefício, né? Os orixás, além de seres concretizadores da criação divina, são os senhores regentes da nossa evolução, né? Deixa eu até corrigir logo, né? E corrigir aqui. Corrigir para ficar mais bonito, né? Vamos lá, agora sim. Cujos poderes divinos, os orixás e seus guias espirituais, estão à disposição para o nosso benefício. Os orixás, além de serem os concretizadores da criação divina, são os senhores regentes da nossa evolução, da evolução das criaturas e das espécies, e atuam por intermédio dos guias espirituais nas suas linhas de trabalho e ação. Então, o que acontece dentro de uma gira de Umbanda, o que acontece dentro do centro de Umbanda, este mistério, o mistério do processo evolutivo, onde nós vamos levar e alavancar esses seres para os processos de evolução a partir dos poderes divinos aí, né? Então, continuando, ela diz ainda: uma das vertentes mais poderosas utilizadas pela terapia da Umbanda é o discurso do aconselhamento, a linguagem mântrica, pausada e mágica dos seus caboclos, preto velhos e outros guias espirituais, pontuada pelo estalar magnético dos dedos, ritmados os seus preciosos conselhos, leva o consulente a se tranquilizar e elevar o seu padrão vibratório, né? Então, essa é o mistério. Isso é a terapia que os nossos guias trazem na Umbanda. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela chega machucada, chega destruída, chega aí nesse universo, nesse ambiente, e ela termina, né? E ela termina saindo bem, né? Porque houve o aconselhamento aí. Houve o aconselhamento. Aí vocês podem estar falando, Cláudio, mas aí eu não entendi por que você estava falando da psicologia lá, né? Vamos lá. Agora a gente começa porque a gente começou de lá. Isso também vou tirar do livro e a idade do livro eu explico, tá? Uma das vertentes mais poderosas utilizadas na terapia da Umbanda, que é o mesmo que eu escrevi lá, né? É o discurso do aconselhamento. Vou voltar aqui. Do aconselhamento, a linguagem mântrica, pausada e mágica dos seus caboclos, preto velhos e outros guias espirituais, pontuada pelo estalar magnético dos dedos, ritmada seus preciosos conselhos, leva o consulente a se tranquilizar e elevar seu padrão vibratório. E aí, lá em cima, vocês estão vendo aí a foto de Freud, né? Dentro da teoria psicanalítica, a base fundamental de Freud é a associação livre pela prática da fala.
é pela fala que o analisando, ele vai passando pelo seu processo, podemos chamar, entre aspas, de cura, né? Mas para ficar uma linguagem mais fácil vocês entenderem. É pela essa parte da fala e a associação livre que ele vai fazer, que analisando, a pessoa que está em análise, na psicanálise, vai se curando. E muitas vezes ela vai chegar, né, vai falar para o psicanalista algo que está acontecendo nela e ela começa a falar, e uma vez ou outra o analista dá uma, né, o psicanalista dá uma fase lá, questiona a pessoa, a própria pessoa se questiona, né? Ou às vezes é uma coisa simples do tipo, e o que você acha disso? A pessoa começa a falar o que ela acha disso e ela mesma se encontra. Muitas vezes não, né? Isso do que se falou aí, nessa linguagem mântrica, pausada e mágica dos caboclos, dos preto velhos, dos outros guias, isso acontece dentro do terreiro, né? Por quê? Chega lá, desesperada, por que isso, por que aquilo, aí o guia pega e fala assim, o preto velho fala, né? Fia, mas e não sei, e por que tu não dá o perdão? Né? Às vezes para a pessoa pode não ser aquilo. Muitas das vezes vai lá no Exu, na Pombagira, e aí a pessoa fala assim, na minha vida as coisas estão assim, estão assado, as coisas estão indo desse jeito, eu sou muito bom. E aí o Exu e a Pombagira falam, não, tem certeza? Você não está muito boa não, porque você está errado, você está fazendo isso, você está fazendo aquilo outro. E a própria pessoa ela vai se questionar, né? Então, um pouco dessa questão da associação livre, a pessoa vai, a partir da associação livre interna, ela vai trazer isso dentro desse ambiente, ok? Vamos fazer uma aspa aqui. Não quer dizer que você deva trocar a sua análise, a sua terapia ou a sua psicoterapia e substituir pelo guia, ok? Nós estamos falando aqui do que acontece dentro de um terreiro, tá bom? Isso é importante a gente ter, porque o guia não vai dar conta do processo terapêutico seu, né? Ele vai dar conta do momento atual que você está. Ele vai servir pelo intermediador naquele momento, tá? Mas você precisa também ir para a sua terapia e tratar as suas questões, tratar os seus desequilíbrios emocionais, tá bom? E aí também, né? Nós temos aí alguns componentes do Jung, né? Jung ela acreditava na possessão do indivíduo por espíritos e referiu-se às religiões como sistemas psicoterapêuticos. Isso levou muitos estudiosos da psique humana a criticá-lo. Então, o Jung termina sendo muito criticado por ele se aproximar muito da questão da religiosidade, né? Então, nós vamos ter um embate muito grande aí. É de fundamental importância termos uma visão globalizada do ser, das suas partes constitutivas, espírito, perispírito, corpo físico, pois há uma estreita relação de dependência entre a matéria e o espírito, ocorrendo intensas interações entre ambos, harmonia ou não. Porém, sabemos que o espírito atua sobre o corpo físico por meio do corpo espiritual, comandado pelos pensamentos. Ou seja, nós temos aqui o quê? Desequilíbrio. Se eu estou em desequilíbrios nos meus pensamentos, por onde eu estou guiando o meu espírito? Né? E aí nós temos um gráfico, para quem é do Tuga, já estudou muitas vezes isso, né? Para quem fez magia divina também estuda muito bem isso, que é os nossos corpos, né? E aí, nesses 7 corpos, que traz aí numa questão do Jung sobre a questão da possessão dentro desses diversos aspectos que nós temos, né? Continuando. Então, a partir disso, a partir desses estudos, a partir dessas teorias dentro da psicanálise, tanto a questão freudiana como a contribuição de Jung, né? Nós temos alguns processos que acontecem dentro de nós que a gente precisa trabalhar dentro dessas terapias, né? Que é a autoobsessão. Vamos lá, né? E isso foi tudo que o Jung falou lá, né, gente? No texto anterior. A autoobsessão.
Tem pessoas que auto se obsidiam. Tem pessoas que criam suas próprias obsessões. Né? A vida dela nunca tá boa, as coisas da vida dela nunca fluem, o trabalho não flui, amor não flui, vida não flui. Tem pessoas que elas mesmas criam as suas obsessões. É uma auto-obsessão, né? E às vezes o guia vai chegar e vai falar para ela, é coisa da tua cabeça, filha. Quando alguém falar, quando o guia chegar até você e falar isso para você, se questione. Faça a associação livre. Não saia dizendo que o guia está doido. Não saia dizendo que o guia está desequilibrado. Não saia dizendo que o médium estava incorporado. Não. Escute, porque você pode estar cometendo uma auto-obsessão. Ok? Ambientes contaminados. Muitas das vezes, os problemas espirituais que o médium traz, muitas das vezes, os ambientes na qual ele está, frequenta, vive, está sempre presente, é um ambiente contaminado, gente. E aí, o que ele vai ter? Como é que ele vai mudar essa visão? Como é que ele vai mudar essa realidade? Como é que ele vai mudar isso? Se ele não purifica o ambiente que ele vive. Ou escolhe quais os ambientes que ele vai viver. Ok? Outras pessoas, muitas vezes, entram no seu ambiente negativo, achando que o que está vivendo é um resgate kármico, né? Então, eu sofro por amor, porque deve ser um resgate kármico. Então, na minha vida financeira não está vendo dar certo, porque é um resgate kármico. Ah, então, se você chegar e o guia falar para você, sai dessa, criatura. Sai dessa coisa, não é isso, criatura. Se o guia falar isso, acredite. Nem sempre algo seja um resgate kármico, gente. Pode ser algo que você esteja fazendo de forma errada. Pode ser algo que você esteja fazendo que está fora do eixo. Tá? E aí nós temos também o outro campo, que é o campo que a gente vai chamar também de magias, né? Na magia, a coisa fica séria, né? Porque, vou até voltar minha carinha aqui. Porque, às vezes, as pessoas vão achar que também que tudo é magia. Mas pode ser aqui. Se a gente pode se auto-obsidiar, se a gente pode viver em ambientes contaminados, se a gente pode ficar criando teorias de que tudo é resgate kármico, logo eu posso também criar a teoria das magias, né? As minhas coisas estão dando certo porque alguém mandou uma magia. A gente às vezes quem faz leitura de oráculo, passa muito por isso, né? Grande parte da maioria das pessoas, nossa, o meu relacionamento estava muito bem, quando de repente nada deu certo. Quando de repente tudo desmoronou. Quando de repente tudo acabou. Né? E aí ela vai numa gira de umbanda e olha lá o preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano. Não, olha pra ele e faz, você não tem trabalho. O que você precisa aprender. É o que você precisa viver com sua vida. Né? Isso a gente precisa entender. Nem tudo na vida é magia. Nós vivemos da magia, né? Que tudo nesse planeta é mágico. Né? Mas nem tudo, criatura, é magia. Né? Tem muitas coisas que têm a ver com seus atos. Como você está lidando no casamento? O que está passando no seu casamento que você não está vendo? Então, em vez de você chegar muitas vezes numa gira, numa consulta mediúnica e perguntar, tem magia? Pergunte, o que é que eu estou fazendo de errado e o que eu posso fazer para mudar o que está acontecendo na minha família? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo ao meu redor? O que está acontecendo no meu trabalho? Né? Porque nem tudo muitas vezes é magia. Existe? Sim, existe. Mas nem tudo é, ok? Não podemos ter isso como via de regra. Ah, Cláudio, mas aí qual é? Ah, então qual faz sentido então ir no Agira? Simples. Vá no Agira pedir o passo magnético. Vá na Agira ouvir aquilo que às vezes é preciso você ouvir para você mudar. A gente viu lá em um dos slides que a Umbanda é um processo evolutivo, não é? É de evoluir. Então o que me falta para evoluir? Muitas vezes tem coisas que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando, que eu estou fazendo, que eu preciso falar, né? Não é a fala? O guia está lá, eu estou aqui. Eu falo assim, meu velho, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso comigo. Eu não sei se sou eu não sei se é magia, eu não sei o que está acontecendo, mas está acontecendo isso comigo. Né? E escute o que ele vai falar.
né? Porque aí é a dinâmica do processo terapêutico que temos na Umbanda, tá bom? E se você faz terapia, ainda chega no terapeuta e vai falar, olha, eu fui no o Preto Velho me falou assim, que eu tô precisando dar. Não é que eu percebi que é verdade, aí ele pode até perguntar, mas por que você acha que é? Porque isso, né? A gente precisa entender essa dinâmica, tá? Essa dinâmica ela é fundamental para que a gente compreenda o que a gente vive nesse aspecto, né? E aí, o que nós temos aí do texto? A Umbanda tem como objetivo aperfeiçoar o espírito que está em constante evolução, seja ele o guia espiritual, o médium ou frequentador e consulente do templo. É a religião fiel depositária dos antigos cultos realizados na natureza e seus rituais religiosos são sustentados pelos tronos naturais dos nossos amados orixás e os senhores da natureza, né? É isso que eu estava dizendo para você. É um processo de evolução. Então, é a evolução para o guia, é a evolução para o médium, é a evolução para o frequentador, é a evolução para o consulente do templo. É esse processo que nós estamos falando aqui. Então, em vez de você auto se obsidiar, viver em ambientes contaminados, ficar achando que tudo é resgate kármico, ficar achando que tudo é magia, pare para pensar na sua próxima gira, na sua próxima incorporação, na sua próxima conversa com um guia e pergunte, veja, analise o que você está fazendo de errado, o que na sua vida não está conseguindo viver, você não está conseguindo seguir para que esse guia possa te ajudar a apontar o que você não vê. Só que fale, pergunte e aceite. Porque às vezes a gente não quer aceitar, a gente vai dizer que não tem nada a ver o que falou. E a gente nem para refletir quando chegar em casa. E aí, se a gente for refletir quando chegar em casa, nós vamos parar para pensar e ver. Nossa, é verdade. Né? Então, isso é muito importante. A gente ter este movimento e saber as coisas de como elas fluem. Né? Gente, isso é um universo mágico, né? A psicoterapia na Umbanda é um universo mágico e extenso. Daria pra gente conversar muitas e muitas coisas aqui. Só que a gente tem que fazer sempre num tempo reduzido, né? Porque é um workshop. Isso presencial a gente poderia criar várias práticas, várias interações entre nós. Né? Isso fica, né? Isso é um workshop porque, na verdade, existe aí um curso que eu desenvolvi para a gente fazer isso na prática. Mas quando a quarentena passar, lá no segundo semestre, a gente terá sim esse curso de uma forma bem mais lenta, prática, trabalhosa, para poder a gente aprender isso e levar isso para a gente de uma forma espiritual. O workshop, né, essa aula de hoje, foi para apenas pincelar para vocês dar um gostinho assim, no sentido de quero mais, né? E aí, espero que eu tenha conseguido, né? Se merece um quero mais, eu quero ouvir vocês falando aí no comentário. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. Eu gostei, né? Ou no mínimo, o gostei aí da live para poder ver. Mas é muito importante. Tem muitas coisas que dá pra gente falar. Hoje eu tive que ir pincelando, né, algumas coisas para poder dar tempo da gente falar dentro. E mesmo assim, ó, a gente ficou aqui, nós ficamos aí 1 hora e meia nós ficamos aqui. 1 hora e meia, né? Então, tem muito conteúdo pra gente, tem muitos conteúdos pra gente fazer e sim, nós vamos fazer um curso, né, presencial, né, só falando sobre psicoterapia na Umbanda, para poder a gente ver qual rico é chegar numa gira, qual rico é o trabalho de desenvolvimento de um terreiro, qual rico é o trabalho que cada um de nós que somos médicos desenvolvemos. Cada um de nós desenvolvemos cada um deles. Então é um espaço muito rico e esses mistérios que o próprio guia traz psicoterapêutico. E mais interessante, né? Vou dizer para vocês um ponto bem interessante aqui que eu tenho.
Quando tem a fundação da Umbanda, através do pai Zé de Fernandes de Moraes, Freud estava escrevendo, inclusive, esse livro. Ó, Gradativa de Jassen e outros trabalhos. Gente, muitas das coisas, às vezes, que a gente vê de atuação na Umbanda é impressionante, né? Neste livro a gente vai encontrar Freud trazendo isso, essas ações que a gente vê na Umbanda, que não tem uma coisa a ver com a outra, né? Que é a religião e aqui é um pensamento científico, né? Que ele vai trazer como base, e isso acontece na Umbanda. Engraçado, ele estava lá na Inglaterra criando um aspecto e aqui nascendo uma religião na qual tem muito a ver de coisas de que está linkado nesses trabalhos científicos dos próprios pensamentos freudianos, né? Isso é muito, mas muito interessante, tá? Muito interessante. Então, vamos ter sim, esse workshop foi apenas para dar um gostinho, né? Para vocês verem que como tem essa riqueza. Mas sim, nós vamos fazer esse workshop no segundo semestre, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar por aqui. Bédios, amanhã nós temos curso normal, ok? Nós vamos ter curso amanhã normal. Então, amanhã nós vamos ter curso normal aqui. Então, todos estejam presentes para a nossa aula, tá bom? Amanhã, hoje, foi um curso para todo mundo, foi um curso geral na página do Tuga, mas amanhã nós temos nosso curso no ambiente, nosso link fechado, tá? Então, para você que não é do Tuga, que você que está me assistindo, para você que assistiu esse curso até agora, tá? Esse curso ele vai ser ministrado também de forma presencial, que é todo o material que eu tenho de pesquisas aí, a gente realizada fazendo essa junção, que vai acontecer aí no segundo semestre. Então, esse workshop foi apenas pinceladas do rico material que nós temos. Então, gratidão a todos vocês. Se você não se inscreveu no link, se inscreve, corre lá, se inscreve no link, tá bom? Porque a partir da meia-noite eu vou soltar o certificado de todos que participaram e se inscreveram no link. Então, boa noite a todos e para quem é médio desenvolvimento, amanhã nós temos curso. Então, estaremos lá juntos. Para você que não é, boa noite, uma gratidão eterna, né? E você está aqui na página do Tuga, né? Templo de Umbanda, Luz dos Guardiões de Aruanda. E somos aqui do Butantã, né? Próximo ao quilômetro 16 da Raposo Tavares, final da Politécnica, conjunção com Raposo Tavares. Quando passaram as pandemias, dias mediúnicos que acontecem de 15 em 15 dias, com desenvolvimento de 15 em 15 dias também, tá bom? Então, um dia que você quiser conhecer a gente, você é um dos nossos convidados. E então, gente, vamos ficar por aqui e até amanhã, né? E para você que está vindo na página, até um novo dia.